Fala galera, começando mais um programa Megafone aqui pelo canal Pidemor. Vocês já devem estar enjoados de ver essa meu Fala Galera aí, mas é sempre assim que eu começo o programa. E assim, falando de fala, hoje a gente vai conversar com uma fonoaudióloga. O nome dela é Patrícia Luz e ela acaba de aparecer para a galera. Dar um oi aí, Patrícia! E aí, pessoal, tudo bem? Patrícia, como vai? Tudo tranquilo? Como é que tá aí? Muito paciente depois pós-Covid. Como é que tá essa história toda? Conta pra gente, Patrícia, tudo bem? Tudo jóia. Muito paciente pós-Covid. Esses 2 anos de pandemia influenciaram muito nesse desenvolvimento de fala, de linguagem, que é a minha área de atuação. Então, agora a gente está correndo atrás desse tempo perdido aí. Então, vamos falar primeiro um pouquinho da fonoaudiologia. Você falou da área de atuação. Você trabalha com crianças, a sua área de atuação é a linguagem infantil. O que que é isso exatamente? Explica para a galera aí. Exatamente. Eu trabalho com a meninada, né, que eu brinco, eu falo, eu trabalho com essa meninadinha. O que é o desenvolvimento da linguagem, né? A gente tem duas vertentes. A gente tem a linguagem, que é a linguagem global, e a fala. Então, a gente primeiro tem a bagagem, que é o que a gente adquire ao longo da vida, desde o momento do nosso nascimento, que a gente é inserido no ambiente social, que a gente tem a mãe conversando, o pai conversando, os irmãos, os avós, enfim. Quando a gente está inserido num ambiente social, a gente começa a adquirir a linguagem, mesmo a gente não tendo um retorno, porque o bebezinho ainda não fala, né? Criança de 2, 3, 4 meses não fala, faz algumas vocalizações, e a partir do momento que a criança começa a devolver essa vocalização para a gente começa a dar um significado, né? Na hora que a criança começa a falar mamã, papá, a gente que introduz o significado nessa fala. Então, o desenvolvimento da linguagem parte a partir daí. Quando a gente está inserido no ambiente, letrado, um ambiente social, e essa criança adquire uma linguagem para depois externar através da fala. Não só da fala, né? A gente tem os gestos, os olhares, expressão facial, mas principalmente através da fala, pensando numa criança ouvinte, né? Do que a gente trata um pouquinho aí. Legal. Os pacientes costumam aparecer para você com qual idade, assim? Muito novos? Então, esse boom do desenvolvimento da fala acontece entre 3 anos e meio até os seus 6 anos, que é mais ou menos a idade que chega para mim, sabe? Quando a criança chega um pouquinho mais cedo, é porque às vezes ela vem de algum pediatra, de um neurologista, ou porque a família sabe, às vezes é o segundo filho, então já tem uma noção de como é o desenvolvimento infantil, que a gente tem essa base de comparação entre o primeiro e o segundo filho, e vem um pouquinho mais novo já com um diagnóstico assim, atrás da orelha, sabe? Já fala, Paty, eu tô desconfiado assim, assim, assado. Às vezes o médico que assiste a criança pede para esperar um pouquinho, mas a mãe já começa a se coçar, aí vem. Aí vem por volta de uns 2 anos e meio, quando a criança, principalmente, ela está com supressão da fala. A criança não Uau. fala, aponta, ou fala poucas palavras, né? Só fala papai, mamãe, às vezes o nome do irmão, o nome da babá, ou o nome de alguns brinquedos, que são os brinquedos preferidos, né? Então a mãe já começa a observar alguma coisa. A mãe ou o pai, né? Não, não, assim, na minha cabeça, eu jurava que é, esse período seria muito pequeno para procurar. Para mim, seria a partir de uns 4 mais, assim, 4 anos mais que a criança já está mais desenvolvida. Mas assim, uma pergunta aqui bem leiga, né? Vamos lá, mas eu acho importante para a galera que tá assistindo. O que que o pai e a mãe deve observar numa criança, se ela, assim, para ela procurar uma fono, o que pode, quais são os indicadores aí de que ela pode vir a ter um problema de fala? Então, o que a gente tem que pensar? Nessa primeira infância, vamos englobar essa parte inteira, tá? Do nascimento, zero, literalmente, até os 6 anos de idade. O que a gente tem que pensar? Tudo que a gente aprende na vida tem relação com o nosso desenvolvimento de 0 a 6 anos. Até dirigir, Paty, até dirigir. Porque a gente não tem uma coordenação motora bem trabalhada nessa infância, a gente vai ter dificuldade de dirigir. Então, assim, tudo é aprendido nessa faixa etária de 0 a 6 anos. Então, os detalhes, né, como você perguntou, eles são muito importantes. Por exemplo, o que o pai tem que observar? Primeira coisa, a criança olha no olho,
Quando você movimenta com a mão, aponta alguma coisa, essa criança leva o olhar ao objeto, porque isso é um tipo de comunicação, uma das mais primárias. Na hora que você aponta, a criança segue com o olho. Se a criança ela começa a fazer as vocalizações intencionadas por volta de uns 9, 10 meses. A parte, o que é vocalização intencionada? Vê o pai chegando e fala papá, olha para a mãe e começa a falar mamã. Por que isso vai acontecer? Porque a gente já vai começar a dar um significado. O primeiro mamamã que a criança solta, todo mundo vibra e já fala que é a mamãe. O que a gente começa? Verdade. A gente começa a fazer o reforço positivo. A criança pensa, uai, se eu faço um movimento com a boca, emito um som, minha mãe fica feliz, essa pessoa aqui, né, que chama de mãe, fica feliz, algo tem nisso. Então, a gente dá o reforço positivo quando a criança começa a ter vocalizações. Então, esse olhar no olho, essas primeiras vocalizações, a partir de, vão colocar uns 8 meses, assim, de 6 a 8 meses, a criança ela tem que começar a vocalizar esses sons que a gente chama de bilabiais, que são os sons mais visuais, o papá, o P, o B, o M, né, o papá, o mamã, o babá, né, a gente começa a ter essas vocalizações. A partir de um ano e meio, a gente já começa a perceber um vocabulário, principalmente com onomatopeia, que é o auau, o miau, o piu-piu, né? Porque a criança, nesse início, ela não tem a capacidade articulatória como a gente tem, ela vai adquirir essa capacidade articulatória até os 6 anos de idade, então tem um chão aí para ela percorrer, mas alguns sons que são mais fáceis, ela já começa a fazer entre um ano e pouquinho. Se a criança chega com um ano e meio e ela ainda não fala nada, ou só fala papá, mamãe, é um grande sinal de alerta. Então, assim, chega pra gente no consultório, às vezes uma criança mais velha, com uns 3 anos e meio para 4, e a mãe fala assim, nossa, Paty, desde um ano e meio eu percebo atraso. Mas às vezes o médico, ou a vizinha, ou a família falou para esperar e perde uma janela de desenvolvimento que é muito Entendi. importante para a criança, que é essa janela de 3 anos e meio. A gente tem um boom da linguagem. E esse boom da linguagem fala a favor da criança começa a estruturar a frase, começa a juntar 3, 4 palavrinhas para estruturar uma frase que antes ela não fazia, estruturava 2, dá mais, papai chegou, sabe? Então a criança a partir de 3 anos, ela tem uma estruturação melhor de fala. Então se a criança chegou com um ano e meio, o vocabulário dela está com menos de umas 15 palavras, 2 anos, não aumentou para umas 25, 30. 3 anos, você percebe que não está sendo motivada a fazer frases de 4 palavras, 4, 5 palavras, já é um grande sinal de alerta, sabe? Legal. E quando às vezes a fala também está muito embolada. Nossa, Paty, ela fala tudo, isso chega muito no consultório. Paty, ela fala de tudo, mas ninguém entende. Aí você fala, opa, também é um sinal de alerta, porque ela não está conseguindo perceber os sons do português. Então, às vezes, as mães falam assim, Paty, é cheio de tati bitati. E fala Aham. tati bitati o tempo inteiro, né? Que a gente chegou nesse lugar comum, o tati bitati, mas ninguém entende o que ela fala. Então, ela vocaliza, mas ela não tem uma fala estruturada, sabe? Então, é Entendi. importante começar a perceber isso. Entendi. Vamos falar um pouco mais aí dessa parte, vamos dizer assim, bem infantil aí da criança. Uhum. É, bom, eu preciso fazer perguntas que realmente são esclarecedoras, inclusive para mim. É, por exemplo, a língua presa é uma questão de treino da criança ou é uma questão de formação mesmo, muscular? Fala um pouquinho disso para gente. Então, essa famosa língua presa que a gente tem é uma estrutura, né? Embaixo da língua a gente tem um frênulo, que é uma pelinha que a gente tem. Se essa pelinha está muito para frente, que a gente chama de anteriorizada, ela prende a língua. Então, literalmente, a língua fica presa. Então, é uma questão anatômica, sabe? Que a gente tem que ver. Normalmente, quando essa língua é muito presa, o pediatra olha na hora do parto, vê que a linguinha está presa, bobeando dá até um pique com a mão, porque é uma membrana muito fina. Entendi. Então, assim, é comum acontecer. Às vezes o pediatra olha e fala, às vezes na primeira mamada, com esse movimento da sucção, essa pelinha já sai. Quando não sai, a gente indica, inclusive, para cirurgia, que normalmente ou o pediatra faz, ou o dentista faz, ou o odontopediatra faz, a fono não pode fazer nenhuma intervenção, né, principalmente cirúrgica, nem indicar medicamento, eu acho que isso é legal a gente saber, nós somos terapeutas, né, então, assim, medicamento a gente também não pode.
Mas essa questão da língua presa é uma questão literalmente anatômica. A língua fica presa por essa pelinha. E o que isso influencia tanto na fala? Não só na fala, como toda a estrutura oral, até em limpeza de boca, uma coisa que a gente não pensa tanto, né? Que a língua não está aqui só para a gente falar. Ela está aqui para a gente mastigar, higiene oral. Primeira coisa que a gente faz quando a gente termina de comer, passa a língua no dente. A primeira higiene quem faz é a língua. Então, se essa pelinha está aqui travando a língua, a criança não vai ter, ou o adulto, né? Eu já recebi adultos, antigamente eu atendia adulto também. Eu já recebi adultos que tinham acabado de fazer, adulto adolescente, assim, 18, 19 anos, que tinham acabado de fazer a cirurgia pela demanda de não conseguir beijar. De tanto que essa língua era presa. Isso é sério. Então, assim, às vezes chega adolescente, às vezes durante primeira infância, pré-adolescência, a família às vezes não importa. Tem família que acha até bonitinho, fala, ai, que gracinha. Tinha a língua presa, só que na hora que vem a pré-adolescência, vem a adolescência, a criança começa a ver dificuldades que ela não tinha, principalmente beijar. Então é muito comum a gente receber adolescentes com a cirurgia, né, que a gente chama de frenectomia, por causa dessa demanda do beijo. Então, essa língua presa influencia nos movimentos da fala, né, que a língua é um grande articulador da fala, na limpeza oral, na mastigação, porque o tempo todo que a gente está mastigando, a língua está ali fazendo o balanceio para levar os alimentos para o dente para a gente triturar, e algumas consequências na vida adulta aí também. Então, é importante a gente ver, a gente perceber. Às vezes o adulto está com som sibilante, ou a criança, né, que quando vai falar, fala papo, sapato, né? Então dá aquele. Então a gente tem que perceber e tratar com muito carinho, assim. Tem muitas pessoas que falam assim, daqui a pouco passa, ou ele fala assim mesmo. Mas essa questão anatômica é muito importante. E depois da cirurgia, tem que ir para a fono, porque simplesmente fazer a cirurgia e deixar a língua ali do jeito que está, às vezes ela não, grande parte das vezes, ela não consegue restabelecer a função normal, porque ela ficou tanto tempo presa ali, que a musculatura da língua fica mais flácida, né, que a gente chama de hipotônica. Então é importante, fez a cirurgia, tempo de cicatrização, corre para a fono, para a gente conseguir reabilitar. Pô, legal. Bom, vou perguntar agora de mais uma coisa que, assim, a galera pediu para eu te perguntar aí, que é gagueira. Assim, eu, leigo, mais uma vez, né, tem que deixar bem claro, já ouvi falar que a gagueira é um atraso neurológico do pensamento, já ouvi falar que a gagueira é emocional, já ouvi falar um monte de coisa de gagueira. Fala da gagueira aí pra gente. Gagueira tem cura? Fala pra gente aí. Então, tem um slogan muito legal que a gente fala que gagueira não tem cura, mas tem tratamento. Né? A gagueira é uma condição neurológica, a gente tem vários estudos, porque justamente antigamente falava isso, dá um susto que passa, ou ficou gago porque assustou e na hora ele ia falar, não conseguiu falar, mas hoje a gente sabe que não, né? A gagueira realmente tem uma questão neurológica envolvida, e a gente tem uma gagueira também que acontece no desenvolvimento da fala, que é uma gagueira da infância, uma gagueira que a gente chama de fisiológica mesmo, que é quando a criança tem esse boom do desenvolvimento da fala, por volta de 3 anos e meio. Ela é muito caracterizada pela repetição da palavra inteira, né? Quando a meninada está piquitita, vai falar, fica ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Hoje eu brinquei na areia. Então, essa repetição inicial de uma estruturação mesmo do pensamento. A gente tem que lembrar que o vocabulário da criança, ele cresce a cada dia. Então, às vezes, a criança tem a imagem mental do que ela quer falar, mas até ela organizar aquilo para trazer essa imagem mental para o motor, para a fala, às vezes tem essa repetição. Essa gagueira do desenvolvimento infantil, que eu vira e mexe recebo também no consultório, ela é muito variável, mas ela tem um tempo muito limitado. Assim. Você consegue perceber que dura de 4 a 6 meses. Passou um pouco disso, a gente já tem que dar uma organizada e falar, opa, peraí, como é que tá essa gagueira? Essa gagueira tá tendo tensão? Tensão facial, acontece no meio da palavra. Então, são várias características que nós percebemos que a gente tem que olhar um olhar diferenciado para essa gagueira. A gente tem que olhar histórico familiar, a gente tem que olhar o tipo de gagueira, o tipo de bloqueio que a criança está tendo, que o adulto está tendo, se tem uma tensão envolvida,
se a pessoa desiste de falar uma palavra, porque sabe que aquele som, né, que a gente chama de fonema, não vai sair. Então, tem pessoas que sabem que bloqueiam no bilabial, no B. Então, às vezes, não fala palavras com B, procura um vocabulário para substituir palavras. Então, a gente tem essa gagueira da infância, que é fisiológica, que 90% das crianças passam por ela, é uma fase de desenvolvimento, mas tem a gagueira propriamente dita, que tem tratamento. O tratamento fica super legal. Assim, a pessoa vai travar sempre com o tratamento? Não, às vezes uma hora que está mais nervosa, né, que a emoção bate assim, que a pessoa não volta a gaguejar, mas você percebe os bloqueios, mas com o tratamento adequado, a gente tem uma fluência muito legal de fala, sabe? Legal, legal. Aqui no canal a gente tem um que é um pouco, mas já tratou, já está hoje quase imperceptível, tá aí, comunica pra caramba. E assim, É, acontece. E às vezes a pessoa, assim, você trabalha mais com a infância, né, até a adolescência aí, pessoal. Então é importante a gente falar, porque quando você chega numa idade assim, 15 anos, até mais novo hoje, isso pode trazer constrangimento para a criança, porque aí ganha apelido. A gente sabe que isso acontece e isso às vezes cria até um trauma, que eu acho que pode até piorar. Isso acontece mesmo? e uma coisa que a galera acha muito é que o gago, todo mundo acha que o gago não sabe o que ela quer falar. E não tem nada a ver, ele sabe o que ele quer falar. Ele tem um bloqueio muscular, um bloqueio motor, que ele fala, na hora que eu vou fazer o b, esse b não sai com uma dificuldade muito grande. Então, às vezes, né, trava bola. Então a pessoa fala, uai, ele não sabe que ele quer falar bola? Não, ele sabe o que ele quer falar. Mas é uma questão dessa programação motora da fala, sabe? E é muito importante isso que você citou, principalmente na adolescência, de causar traumas. Normalmente a gente fala, ó, pessoal, agora a gente tem o famoso agora não, né? A gente sempre sofreu, mas agora às vezes é um pouco pior. Tem muita criança que sofre bullying por causa disso. Então é legal associar o tratamento com a fono, com a psicóloga. Na verdade, a psicóloga é super parceira da fono em diversas áreas por diversos motivos, né? Então, é sempre legal a gente fazer essa parceria, porque a gente corrige a fala, mas às vezes aquele psicológico da criança, ou do adolescente, ou do adulto, foi tão machucado que a pessoa perde a vontade de falar, se comunicar, perde a vontade. E isso não é a fono que olha, né? Então, Entendi. tem uma questão psicológica envolvida, principalmente quando esse bullying é muito agressivo, que pode travar mesmo a pessoa a falar. E assim, demora muito um tratamento de uma gagueira, vamos dizer, normal, assim, quando é reconhecida logo no começo, se não está muito avançado, mais ou menos o prazo. Então, Assim. essa é a pergunta que eu mais escuto no consultório. Paty, quanto tempo demora? Eu respondo com a maior cara boa do mundo. Não sei. Por quê? Não depende só de mim. O cliente, né, a criança, fica comigo 50 minutos, uma ou duas vezes por semana. E o resto da semana? Se ela fizer tudo que o terapeuta fala, a gente tem um prognóstico melhor de tempo. Se não, não tem. Então, como é muito subjetivo, eu posso falar com você, vai durar, pensando na terapia, uma vez por semana. Ai, com 4 meses. Às vezes não. Às vezes faz a terapia, só que em casa não tem envolvimento da família. A família é muito importante em qualquer tratamento, né? Mas principalmente tratamento de fono. A família é super importante. Eu falo que eu não trato a criança, trato a criança e a família, tá todo mundo envolvido. Então, se a gente faz um treinamento naqueles 50 minutos, aí a gente pede para a família reforçar em casa, e a família não reforça, é tipo ir na academia uma vez por semana. E no resto da semana comer bolo de chocolate. Esse sou eu. Pois é, então é muito difícil de mensurar. E a pergunta que eu mais escuto, na hora que o paciente chega, fala assim, quanto tempo eu fico bom? Aí eu falo, não sei. Não sei, porque isso é muito individual. Eu já tive crianças, né, como eu trato da meninada, chega para mim muita criança com aquela troca de cebolinha, sabe, do balata, alala. Teve criança que com, assim, 2 meses, 2 vezes por semana, que a mãe falou, Paty, eu quero que seja rápido, então vamos 2 vezes por semana, vão 2 meses, estava excelente. Teve criança que ficou quase 8 meses para adquirir.
Aí, na hora que você vai ver também, tem todo um contexto envolvido, quando a família está mais empenhada, a família incentiva mais a criança, faz exercícios em casa, porque fono tem exercício em casa, sim, principalmente fono, qualquer fono, mas principalmente fono infantil, o adulto tem que atuar, os pais ou o irmão mais velho, né, tem que atuar junto com a criança para ela fazer as atividades em casa, senão realmente o ganho ele se perde, né, ao longo desses 6 dias que a gente não encontra. Então, uma pergunta que a resposta é depende. Gostei. Total, depende. Bom, vamos para um momento jabá aqui, gente. Patrícia Luz, fonoaudióloga, ela vai deixar todos os links para você quiser consultar com ela. Você atende também virtualmente ou só presencial? Não, só consultório. Dependendo do caso, eu vou domiciliar, mas só no consultório. O virtual, no início da pandemia, eu até comecei a atender, sabe? Alguns casos deram super certo, outros, assim, foi um fracasso. Porque criança, 50 minutos na frente do computador, tratando de uma dificuldade porque quando a gente está no consultório, o meu recurso é muito lúdico. Então, eu faço jogo, eu brinco. Lá no consultório tem um espelhão, vou para frente do espelho, eu brinco. Vamos fazer a careta tal, que é o somzinho que a gente está precisando. Então, tem todo o lúdico envolvido. E a criança é muito física, é muito corporal. Então, levar isso para o online, para esse desenvolvimento infantil, no meu caso, claro que tem gente que tem super sucesso com isso, mas no meu caso, eu preferi não. Sabe? Atendi Entendi. algumas crianças que foi massa, que teve um sucesso que me surpreendeu de verdade, principalmente dificuldade de alfabetização, dislexia, que teve um resultado super bacana, mas hoje em dia eu realmente não faço. Eu vou no consultório, dependendo da demanda, eu consigo ir domiciliar, mas o presencial é mais efetivo no meu caso. Então vamos melhorar a propaganda aqui. Então, para você que está em Belo Horizonte, que ela atende em Belo Horizonte, fica mais fácil. Dependendo de quando pagar, ela vai em qualquer canto também. Ai, Mas para quem está em Belo Horizonte, identificou no seu filho, né? Ou você que já é um adolescente aí, algum problema, pode procurar a doutora Patrícia Luz e nós vamos deixar tudo na descrição aqui do vídeo, aqui embaixo. É só vocês procurarem as redes sociais dela aqui e marcar, agendar, e aí é com ela. Vou aproveitar para falar, antes da gente falar de Covid, eu quero uhum. fazer uma pergunta. Você também atende crianças especiais, não é isso? Sim, sim. Eu atendo crianças que têm síndrome de Down, que têm o autismo, com retardo mental leve. Então, eu também atuo nessa área, porque como eu atuo muito na área de linguagem também, aí linguagem, fala, tá tudo envolvido, né? Então, eu também atendo algumas crianças especiais. Na verdade, estou me especializando cada vez mais nisso, porque é uma área que é apaixonante, de verdade. Assim, todo mundo fala, nossa, Paty, mas é difícil, mas é maravilhoso. Você aprende muito, tanto com as crianças quanto com as famílias, assim. E você vê o ganho. Eu acho que o mais gratificante é quando você vê a criança crescendo, sabe? O ganho disso. Então, trabalhar com autismo, trabalhar com as crianças, né, que a gente chama de especial, ou não, não. Hoje em dia a gente está com essa questão muito de nomenclatura, né? Então, as Sim. crianças atípicas, né, que tem alguma questão, também é o meu foco de trabalho. Legal, legal, bacana. Que acaba que quando a criança tem alguma deficiência desse tipo, acaba afetando muito a fala, né, gente? A fala e a fala é muito importante para a gente viver, né? Claro, existem pessoas mudas que se comunicam, mas elas falam pelas mãos. Mas você precisa se comunicar de alguma forma. Então é legal esse trabalho que você faz. Exatamente. Bom, agora vamos mergulhar um pouquinho aí na Covid. Pois Qual é. foi o impacto da Covid aí nos seus pacientes? Eu vou contar uma historinha rápida minha aqui. Eu não sei se é porque eu estou ficando velho, mas eu acho que depois que eu tive Covid, eu não tive muitos sintomas, eu fiquei com uma tosse prolongada. Eu fiquei um tempo com uma tosse prolongada, mas assim, febre, esse tipo de coisa, eu tive um dia de Uhum, ficar mal. O resto foi mais uma tosse que ficou prolongada. E eu percebo, eu gosto muito de cantar, e do uhum. chuveiro, obviamente, mas eu comecei a perceber que eu tenho ficado rouco muito fácil. Eu sou uma pessoa que fala muito, gosto de falar,
mas eu estou percebendo que eu tenho ficado rouco muito fácil. Isso pode ser uma consequência da Covid? Pode também, sabe? A Covid, como é uma doença muito nova para todo mundo, então a gente tem percebido ao longo do tempo, quanto mais o tempo passa, mais a gente percebe os sinais e sintomas que a Covid deixou para a gente, né? Essa questão da voz, da rouquidão, tem muita gente relatando, principalmente por causa da tosse, né? Porque vem essa tosse seca, e quando a gente tosse, a gente tem. É como se a prega vocal, ela batesse uma na outra, né? Então, com esse movimento da tosse, a gente vai machucar. Vou falar de uma forma bem simples, tá? Para a maioria entender, assim. Então, é isso. Na hora que a gente tosse, a gente tem essa prega vocal batendo uma na outra e a gente machuca essa prega vocal. Então, ela vai ficar edemaciada, pode dar um nódulo. Então, tem essa sensação de rouquidão, né? E a Covid, como mexeu muito com esse trato respiratório nosso, a tosse vem junto também. A grande maioria das pessoas tiveram, e uma tosse muito seca, uma tosse com mais de 15 dias, né? O nosso sistema imunológico abaixa e começa a ter rinite, a sinusite, secreção vai caindo o tempo todo lá no fundo da garganta, a nossa secreção é mais ácida também, o que ajuda a machucar mais a prega vocal. Então, é uma questão também que tem chegado muito no consultório. Eu não sou especialista em voz, né? Mas eu vejo muito, né? A gente troca figurinhas, colegas de trabalho, e é uma questão que tem chegado muito, principalmente por causa da tosse, por causa desse sistema imunológico que fica um pouquinho mais baixo. Tem muita gente que evolui da COVID para sinusite, aí tem essa secreção pingando em prega vocal mesmo. Então, a gente tem percebido uma associação muito grande de problemas de voz. Não só de voz, né? Eu peguei Covid e fiquei sem olfato e paladar, né? Então, assim, e santo de casa fez milagre, assim, eu não, normalmente, tanto para perda de olfato como paladar, hoje em dia eu tenho usado muito a laser terapia, e como eu não estava em casa, não estava em BH, foi numa viagem, peguei no avião, provavelmente, e aí eu comecei a ter esse parei o fato paladar, né? Aí eu falei, opa, peraí, deixa eu ler um artigo aqui que também não é a minha área, que a minha área é mais no desenvolvimento infantil mesmo. Aí li um artigo e falei, vão começar a cheirar as coisas, né? Então eu fiz um tratamento, assim, quase que de choque, para estressar mesmo esse olfato, para voltar. E graças a Deus voltou em 4 dias, assim, 4 dias eu voltei aos cheiros mais fortes. É engraçado, né? Que eu pegava muito café, cheirava muito café. E o primeiro cheiro que eu senti, e sabor também, que a gente tem uma ligação muito forte, né? O olfato e paladar, foi o do café, né? Então, aí alguma coisa aí realmente deu certo. Assim, vou aproveitar mais a consulta grátis aqui, porque o que esse programa me dá de bom é consulta grátis. Eu chamo as pessoas que eu estou precisando, entendeu? Conversar. Por isso que a gente faz o que uma parte da área médica aqui é fortíssima. Não, mentira. Isso, entendi. Não, nosso canal aqui, a gente tem uma pegada sociocultural e a gente gosta de trazer essa informação, mas eu vou realmente aproveitar aqui. Vai, se Mas joga. assim, as cordas vocais, opa, as pregas, você já me ensinou a Pregas falar isso. vocais, exatamente. Você já me ensinou a falar as pregas vocais. Então, mas vamos lá, eu posso ter acontecido essa questão da rouquidão por conta da Covid e dos sintomas de tudo isso que você falou aí. Mas, como eu vou te dizer, eu posso acho que não sei se é a palavra certa, mas eu posso dar um trauma na minha na minha prega vocal e ela ficar assim, ou uma vez que os sintomas passem, se eu me livrar da sinusite, eu vou perder essa rouquidão, ou pode ter algum efeito residual? Normalmente perde a rouquidão. Então, tem tratamento e tem a cura, né? Pensando muito nisso, assim, eu acho muito didático explicar dessa forma. Que tem uma prega vocal uma do lado da outra, e não só por causa de Covid, tá? Como você falou, eu falo demais, às vezes tem gente que fala muito alto, tem um esforço vocal para falar. Então você vê que toda hora que aquela pessoa está conversando, as veias estão assim, quase que soltando. Esse esforço para falar, ele também causa esse trauma na prega vocal, esse machucado na prega vocal. Por quê? É como se fosse uma dança, né? Na verdade, o ar sai do pulmão, de baixo para cima. Eu vou representar a prega vocal assim, tá? Então, o ar sai de baixo para cima do pulmão e a prega vocal vem numa vibração.
Então, ela vem vibrando. Se a gente grita, a gente tosse, essa vibração não fica tão harmônica. Então, a gente começa a ter esse trauma. Aí, o que acontece? Entra a fono, especialista em voz, né? E faz esse tratamento para quê? Para melhorar essa voz. Então, tem tratamento, normalmente o tratamento é super eficaz. E tem aquelas receitinhas de bolo, né? Quanto mais hidratado a gente está, melhor é. Então, aquela questão de beber muita água, a maçã é verdadeira, porque tem vitamina que é astringente. O pigarro também é péssimo para a prega vocal, porque quando a gente faz é uma porradinha que a gente está dando ali. E normalmente o que é o pigarro? A gente sente alguma secreção em cima de prega vocal, aquilo ali incomoda para não ir para a via aérea, a gente faz o pigarro. Aí a gente vai tirando aquela secreção, né? E quanto mais hidratado a gente está, a tendência é menos secreção a gente ter, né? Então, tudo isso influencia na questão da voz. O falar alto, ficar sem beber água e alguns hábitos, né? Beber. Ah, Tati, por que beber demais? Às vezes, normalmente, quando a gente bebe demais, a nossa tendência é falar um tom mais alto, a gente fala mais agudo, então a gente tem um esforço maior para falar, a gente fala mais. E também a gente irrita a prega vocal, a gente irrita a mucosa, né? A questão do tabagismo também, a gente irrita a prega vocal fica mais emaciada, ela fica mais gordinha. Então, a gente influencia nessa questão da vibração. Então, se a gente aumenta a massa, a gente também aumenta o local lá de atrito, sabe? Então, são várias questões que influenciam nessa voz rouca, né? A rouquidão é sempre um sintoma. Ele não é uma doença, é um sintoma que alguma coisa não está bem. Aí você vai olhar, tem gente que tem nódulo, tem gente que tem pólipo, enfim, várias questões aí que influenciam na voz. Legal, nós temos um também aqui do integrante do canal que tem o pólipo, é pólipo, né? Isso. Ele, Tem alguns ele que são cirúrgicos, aí tem que fazer cirurgia. Depois da cirurgia, pelo amor de Deus, vai na fono, porque aí você vai ter uma qualidade vocal muito melhor, né? Legal, legal. Eric, se liga aí nessa conversa aqui. Bom, assim, eu ia te perguntar sobre isso, se existia alguns segredos, alguma coisa para a gente tentar cuidar um pouco. Assim, o repouso, né? Ficar um pouco quieto, eu acho que para quem fala muito é importante, mas se essa rouquidão é, acontece muito e repetitiva, é bom já procurar um médico. Vai no otorrino. Passou de 15 dias, continua rouco, ou tem uma rouquidão frequente, por exemplo, faz frio, ficou rouco, vou no show, ficou rouco, dei uma palestra, ficou rouco, vai no otorrino. Primeira coisa, por quê? Porque ele vai fazer o exame de imagem. Que é uma câmerazinha que a gente enfia pelo nariz e dá para ver toda a estrutura de prega vocal, é super legal, assim, sabe? Mas é o otorrino que vai fazer. É um pouco custoso, mas é super legal, é bem bonito de ver. Mas é o otorrino que faz. Aí ele vai ver como que essa prega vocal tá, porque não é normal, gente. Mais de 15 dias de rouquidão não é normal. Vai no otorrino para ver o que está acontecendo ali. E assim, mas eu grito muito. Não é normal gritar muito. Não é normal gritar muito e ficar rouco. Às vezes você está ficando rouco porque a prega vocal já está machucada, está criando um nódulo ali. Aí está criando uma fenda. Então, assim, e vai virando uma bola de neve, né? Então, é importante, procura o otorrino, faz os exames necessários, depois procura o fono e aquelas receitas que a gente vê na internet. Pinga em gengibre, toma uma pastilha antes. Não faça, porque o Eu que ia te acontece perguntar isso, exatamente. E é, as coisas mágicas, o gengibre. Eu sou um que pinga as gotinhas de própolis. pinga e faz repouso vocal, aí é massa, não tem problema. Porque o que acontece? Muito dessas pastilhas que a gente tem uma função anestésica. Aí você chupa a pastilha, passa 15 minutos, você fala, cara, legal. Se está anestesiado, o que você vai fazer? Esforço vocal de novo, vai falar mais alto e está lesionando em cima da lesão. O efeito da pastilha acaba. A Aí você rouquidão, chupa duas pastilhas, e aí assim vai, né? aí assim vai, aí você vai ficar a vida inteira dando dinheiro para a fábrica de pastilha. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque assim, fala, toma pinga, tomou uma pinga, melhora. Não é bem por aí. Então, assim, Toma pinga, mas não quer dizer que vai melhorar. e não vai melhorar, alguma coisa não vai ficar de bom ali. Mas então é importante isso. Paty, mas eu sinto um alívio muito grande quando eu tomo a pastilha.
faz repouso vocal. Respeita, porque anestesiou, tomou a pastilha é anti-inflamatória, anestésica, aquele monte de coisa. Faz o repouso. Repouso, meia hora, sem conversar, vai meditar, né? Bebe muita água nesse tempo, mas é sempre importante, assim. E para profissional da voz, né, professor, cantor, locutor, você, é legal também a gente fazer um aquecimento vocal. O que a gente tem que pensar? Que a prega muscular é como se fosse um músculo, é uma prega muscular, né? Então, assim, quando a gente vai fazer uma academia, alguma coisa, a gente não aquece, a gente não alonga, vamos tratar a prega vocal mais ou menos do mesmo jeito, porque o benefício vai ser melhor, né? Então, assim, nossa, eu sei que eu vou falar, vou dar uma palestra de meia hora, 40 minutos, 50 minutos, vou falar sem parar, vou dar uma aula, faz um aquecimento vocal, copo de água sempre do lado, garganta secou um pouquinho, bebe essa água, porque a gente vai trabalhar na prevenção, sabe? E principalmente o profissional da voz. Eu trabalhei muitos anos em escola, uma escola infantil. Trabalhei 9 anos em escola infantil como fono escolar, vendo esse desenvolvimento de linguagem da meninada, né? E o que eu via de professora, assim, com licença, porque literalmente perdi a voz. A rouquidão era tão grande que não conseguia falar nem isso. E quanto mais, quando a gente está rouco, quanto mais a gente sussurra, pior é. Então é preferível a gente falar baixo do que fazer o sussurro. E várias vezes, professora, uma semana de licença, por quê? Sem voz. Aí na hora que vai ver, vai para o otorrino, aí elas traziam o exame, a prega vocal já com nódulo, já toda vermelha, cheia de vasinho. Então, assim, tem que cuidar. Mesmo assim. E vamos nessa prevenção. Faz o repouso vocal. Ah, Tati, eu sou amante da pastilha. Beleza. Pastilha, meditação depois. Não conversa com ninguém durante um tempo, para o seu organismo ali, pelo menos esse efeito anestésico passar um pouquinho, aí você vai ter mais consciência da sua voz aqui, da sua fala. Vale um livro, é isso que importa. Bom, para variar, eu tô conseguindo fazer entrevistas ótimas como a sua e eu estouro o tempo, a galera depois reclama, fala na gente, nós a gente já combinamos que é para fazer até 30 minutos, programas curtos, mas o papo tá bom e aí eu acho que é importante a gente continuar. Estouramos assim também, mas a E a gente, pessoa que já fala pouco, né? Vai a convidar gente uma não moça. pode. É isso. Tem um pouco de tudo. Mas vamos lá, eu não posso terminar o programa sem fazer agora um roteiro de coisas que acontecem para todos os entrevistados, que são as Ai, curtinhas, que é aquela pergunta bate-bola estilo Marília Gabriela, mas a gente botou o nome de curtinhas para não plagiar, eu falo isso em todo o vídeo, vamos. e o momento megafone, que é o momento final do programa. Então, eu vou começar com você agora, galera que chegou até aqui, aprendeu bastante como a hora que deve levar o seu filho para procurar uma fono, aprendeu como tratar pelo menos o básico. Eu aprendi bastante para segurar aí a rouquidão, porque eu sou uma pessoa que tenho sofrido disso. Agora vamos conhecer um pouco de Patrícia Luz. Patrícia, agora vamos para as curtinhas que é para a galera te conhecer. Time do coração. Ai, meu Deus, Cruzeiro. Ai, Tudo bem. Estou na segunda divisão, mas tudo bem. mas tá Comi maravilhoso, me deu muita felicidade, continua dando, vai continuar. Comida. Ai, meu Deus, meu marido é chefe de cozinha, né? Então, assim, de tudo um pouco. Mas eu gosto bem de nhoque, um filé mal passado alto me ganha. Ah, bom, bom. Vamos trazer seu marido aqui para conversar. A gente nunca trouxe um chefe. Pois Ele já é, está na lista. Bebida. vinho, vinho. Boa. Música. Ah, eu falo que toda ocasião tem uma música, mas eu adoro MPB. Mas tem alguma assim especial? Ah, não, depende muito do clima, assim. Depende muito. Beleza. Livro. Então, eu leio muito, eu sou espírita, eu leio muito livro espírita e a Gênesis eu acho maravilhoso. Legal. Filme. Filme. Ai, cara, eu não tenho um filme predileto, assim. Eu sou uma pessoa que vê filme, vê filme, vê filme, mas eu não tenho um predileto. Passa. Mais gênero. Eu gosto muito de suspense, filme científico, eu gosto muito.
Legal. Eu gosto. Um lugar. Praia. Pra Também Bahia. gosto. Também Pra gosto. Bahia, vai. Me deixa que eu fico assim, meses, felizona. Um ídolo. Um ídolo. Ai, você faz perguntas assim, difíceis, de verdade. Eu não tenho um ídolo assim de falar, nossa, eu me sigo em tal pessoa. Também passo. Eu tenho pessoas que eu admiro por épocas, mas assim, tá. Passou. E agora uma que a gente colocou recentemente aqui, essa eu acho que é a mais legal de todas, é se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo e falar, dar um conselho para você mesma, o que você falaria? Cara, a vida fica melhor com o tempo. Calma, fica melhor com o tempo. Legal, legal, gostei. Verdade, fica Bom, bem melhor. vencemos as curtinhas aí, ó, que maravilha. Foi tranquilo, a galera já te conheceu um pouco mais. Agora nós vamos para o momento final, que é o momento megafone. O que é o momento megafone? É o megafone está na sua mão. Você pode xingar político, você pode cantar uma música se quiser, contar uma piada, você pode mandar um beijo, você fala o que você quiser. Tem uma galera aqui te ouvindo, ó, já teve gente que mandou recado, já teve gente que protestou, uma protestou com o banheiro de bar, outro protestou com motorista, tem gente que dá conselhos para a vida, tem de tudo. O momento é seu. O que você vai deixar aí para falar para nossa galera? Cara, primeiro, isso não foi combinado, devia ter sido combinado antes para eu Jamais, pensar. senão não tem graça. Ah, jamais, né? Senão a pessoa não ia ficar vermelha aqui. Mas uma coisa que tem me deixado muito revoltada, já que é o momento megafone, é violência contra a mulher. Cara, vai pra puta que pariu, porque todo mundo que tá aqui nasceu de uma barriga feminina. Isso a gente não pode negar, né? Ninguém que eu conheço na vida nasceu de um homem, nasceu da barriga de uma mulher. E eu acho o fim da picada, o cúmulo, a gente ter tanta violência contra a mulher. E não é só a violência de assassinato, de espancamento, feminicídio, mas são pequenas violências do dia a dia que a gente sofre, que eu falo que homem nunca vai imaginar. É tipo de andar na rua e uma criatura abençoada por Deus te dar uma cantada vulgar e você ficar com medo de atravessar a rua. É você não sentir segurança, às vezes, para pegar um ônibus depois de 8, 9 horas da noite, porque tá escuro, porque você não sabe quem vai sentar do seu lado, o que essa pessoa vai fazer com você. Então, o meu megafone vai pra puta que pariu a violência contra a mulher. É isso. Galera, então eu vou aqui sacramentar as falas da Patrícia. Vai pra puta que pariu você que pensa em fazer a violência com qualquer um, Qualquer principalmente com pessoa. uma mulher. Pois é, isso. Com qualquer pessoa. Sabe? Você se achar no direito de fazer mal para alguém, isso simplesmente não entra na minha cabeça. Assim, cara, como assim? Não entra na minha cabeça. É o meu momento de revolta. Violência contra criança. A gente tá vendo a torta direita aí, gente. Você olha o Instagram. Aqui em casa não tem mais televisão aberta. Foi uma decisão maravilhosa, porque televisão aberta era, cara, uma gotinha de depressão por dia. Mas aí a gente olha de Instagram, de todos os jornais, todas as mídias que a gente tem, a primeira notícia do dia ou é violência contra a mulher ou violência contra a criança. Ah, putz, grila, falei para danar, né? Pronto, acho que está registrado aí. Não, acho que foi importante o seu recado. Acho que a gente aqui, obviamente, apoia tudo que você falou. E é legal, pô, a gente bater um papo aqui super interessante sobre a fonoaudiologia e tal. Mas aqui esse momento é para isso mesmo, é para a gente mostrar a nossa revolta, a gente é, se indignar com coisas que incomodam, que já não deviam mais acontecer no mundo de hoje. Quer dizer, nunca devia ter acontecido. Preciso, cara, é louco, isso é muito louco, assim, a gente pensar em, tipo assim, alguém chega na rua e se acha no direito de te dar um tapa na cara, porque não gostou do você, ou enfiar a mão na sua bunda. Aí você fala, hã? As pessoas fazem isso, algumas loucas, né? É verdade. Bom,
Patrícia, vencemos a nossa entrevista, foi ótimo, adorei, muito legal mesmo. Assim, aprendi bastante e adorei o teu momento megafone. Eu quero, eu vou começar a incentivar mais a galera a fazer um protesto mesmo. Faz protesto, se joga no protesto, né? Eu acho bom, eu acho bom. E te agradecer mais uma vez, obrigado pela participação. Aguardamos seu marido aí também para falar. E quando E eu quiser, vou convencer ele de fazer para deixar. quando quiser, estamos aqui. A palavra é sua, pode se despedir da galera. Pessoal, então, muito obrigada. Desculpa se eu às vezes gaguejei, porque de vez em quando eu dou uma gaguejada também, filha de Deus, né? Mas é isso. Eu acho que o principal é vocês até conhecerem um pouquinho da fonoaudiologia, que muita gente pergunta fono o quê? A gente até brinca, né? Audiologia, uai, né? A gente escuta muito isso, fono o quê? Audiologia. Então, a fono hoje em dia ela cresceu muito. A gente tem várias áreas de atuações. Então, é isso. Conheça a fonoaudiologia, não empurrem nenhum problema com a barriga, que é importante mesmo a gente ter o tratamento adequado para toda e qualquer dificuldade. É isso aí, galera. Queria agradecer. Mais uma vez, vou frisar aqui para vocês as redes sociais da Patrícia vão estar aqui na descrição. Se você está precisando ou quer conhecer mais o trabalho dela, é só clicar. Segue a gente aí, dá aquela força, clica no sininho, compartilha esse vídeo, porque além de ajudar a gente, pode ajudar muitas pessoas com o que a Patrícia trouxe aí de informação. E vamos dar aquele tchau, Patrícia. Valeu, galera! Valeu, até!